Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma mensagem para os nossos corações, amém? Nesta manhã de hoje, abençoada pelo Senhor, onde deitamos, dormimos e acordamos, graças ao Senhor que nos deu mais um dia de vida. Louvado e engrandecido seja o Senhor por isso, porque aqui nós estamos, porque a graça do Senhor e a misericórdia dele já nos alcançou nesta manhã. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Cada dia que vivemos é um presente de Deus para as nossas vidas. Deus nos presenteia com um dia de vida, Cada presente é um presente de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A mensagem de hoje, a qual o Senhor colocou no meu coração, se encontra lá em Gênesis, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Gênesis 6, no versículo 14, diz assim: faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Faz compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 16 de Gênesis 7 também conclui dizendo bem assim: e o Senhor e os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram, como Deus tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por todas as coisas, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui o Senhor vem avisando a Noé, sobre o grande dilúvio, e ele vai instruindo a Noé sobre tudo que Noé deveria fazer para estar construindo aquela arca, para que a arca ficasse realmente segura, para que ele e a família dele pudessem ser salvos. Então o Senhor ele vai instruindo a Noé como deveria ser feita aquela arca. E Noé, primeira coisa que Noé fez, foi crer. Noé, ele creu, ele acreditou, no que Deus havia dito para ele, a revelação que Deus tinha dado a ele. E depois, o que Noé fez? Depois de crer e ouvir a palavra que o Senhor tinha dito para ele, Noé, ele colocou em prática tudo aquilo conforme o Senhor havia orientado para ele, Fez tudo conforme o Senhor tinha dito, do mesmo jeito que o Senhor falou, assim ele fez, aleluia, glória a Deus. E depois de ter feito isso, que a família entrou, e o Senhor ali ter instruído, o Senhor fechou ali por fora, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, essa mensagem de hoje, o que o Senhor vem trazer para a gente como ensinamento nesse dia de hoje? A primeira coisa, é que nós, primeiramente, devemos o quê? Obedecer ao Senhor, Ouvir, as instruções de Deus, o direcionamento de Deus, dar ouvidos ao Senhor, Dar ouvidos, à palavra dele, as instruções dele para nossas vidas, Obedecer conforme tudo que ele nos instrui, conforme ele vem nos orientando, não só ser ouvinte, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer é isso, é ouvir ao Senhor tudo que ele tem nos instruído, e obedecer ao Senhor tudo que ele tem falado, tem instruído para que façamos, porque não adianta também só ouvir e não praticar, porque se Noé tivesse apenas dado ouvido ao Senhor e não tivesse feito conforme o Senhor falou para ele fazer, a família dele não teria sido salva, e se ele tivesse só escutado. Então, o que ele fez? Ele colocou em prática, e assim a família dele e ele foram salvos. Então, assim temos que ser nós temos que ouvir a palavra, ouvir a instrução do Senhor para nossas vidas e colocarmos elas em prática conforme o Senhor ordena, do mesmo jeitinho que ele instrui, aleluia, glória a Deus, porque cada detalhe daquilo que o Senhor ele nos instrui é importante que a gente faça da mesma forma para que a gente possa conseguir, ser bem sucedido em todas as áreas da nossa vida. Cada coisa que a gente achar que é minúscula, que é mínima, que a gente tentar fazer diferente, uma coisinha que seja conforme fora daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, a gente acaba perdendo, a gente acaba saindo daquilo que o Senhor quer. Porque aqui o Senhor ele está instruindo para Noé, para que ele fizesse a arca com uma madeira, de gofer. E essa madeira de gofer era madeira retirada de uma árvore daquela época. E essa madeira de gofer quer dizer inútil. Então, aos olhos daquelas pessoas que viam Noé fazendo aquela arca com aquela madeira de gofer, onde se simbolizava, uma madeira inútil, que era uma madeira inútil. As pessoas olhando, vendo ele fazendo a arca e dizendo que sobre o dilúvio, aos olhos daquelas pessoas se tornava cada vez mais loucura, porque ele dizia assim, ele está dizendo que vai haver um dilúvio e vai fazer uma grande arca para salvar as coisas, as pessoas, para salvar a vida da família dele, dos animais, e está fazendo com uma madeira de gofer, uma madeira inútil dessa. Então, aos olhos daquelas pessoas, eles olhavam e viam o quê?
achava loucura, né? Com tanta madeira que ele poderia usar justamente uma madeira, né? Chamada madeira de gofer, que é uma madeira que se chama, gofer quer dizer inútil. Então eles achavam cada vez mais loucura, né? Só que Deus, ele pega as coisas que não são para confundir as que são, pega aquilo que não é para confundir aquilo que é. Então, ele justamente, né, pegou uma madeira chamada madeira inútil. Gofer quer dizer inútil. E ele usou aquilo para fazer a arca para salvar a família de Noé. Aleluia, glória a Deus. Bem assim o Senhor faz nas nossas vidas, né? O Senhor pega aqueles que não são para confundir os que são. Aleluia, glória a Deus. E assim o Senhor também fez na arca de Noé. Ele pegou aquela madeira de gofer, né, que aos olhos das pessoas era uma madeira inútil. Gofer quer dizer inútil. E transformou na arca para a salvação da família de Noé. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E se Noé tivesse pego outra madeira? Não, Noé foi e obedeceu e fez conforme o Senhor orientou. E fez do mesmo jeitinho. Aleluia, glória a Deus. Outra coisa, ele fala aqui para ele betumar a arca por dentro e por fora. Aleluia, glória a Deus. O betume era um envelhecedor de madeira. Ele seria para proteger a madeira do sol e proteger a madeira da umidade. Por isso que ele teve que betumar por dentro e betumar por fora, né? Para quando viesse o dilúvio, a água, proteger a madeira da água. E quando a água cessasse, que o sol ia aparecer, né? Que ia começar a secar aquela água, proteger a madeira também do sol, proteger a madeira do sol e proteger a madeira da água. Aleluia, glória a Deus. Então, Noé, todos os detalhes que Deus deu para Noé foi extremamente importante. E se Noé não tivesse feito do mesmo jeitinho que o Senhor havia instruído a ele poderia não ter salvado com a família dele, mas ele obedeceu. Ele fez tudo do jeito que o Senhor mandou, porque cada detalhe foi importante para que a família dele fosse salva. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então eu venho trazer mais uma meditação nessa parte da parte do betume, né? Assim Noé fez, e ali Noé fechou a arca, né, por fora, e o Senhor fechou a arca Noé fechou por dentro, né? Fechou. E o Senhor fechou a arca por fora. Aleluia, glória a Deus. Que aqui está dizendo no versículo 6 de Gênesis 7, né? Que na segunda parte está dizendo, né? E o Senhor a fechou por fora. Aleluia, glória a Deus. O Senhor fechou a arca por fora. Então, Noé, ele fez a parte dele. E o Senhor fez a parte dele, porque o Senhor, ele nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor dá livramento. Mas nós temos que fazer a nossa parte, e o Senhor vai fazer a dele. Então, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe, para que o Senhor possa fazer a parte dele. Primeiramente, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que obedecer a palavra do Senhor, ouvir, obedecer e praticar, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos instruído. E então, eu finalizo perguntando a você, nesta manhã de hoje, você tem preparado a tua arca? Você tem mantido a sua arca? Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que hoje em dia, né, teve a passagem de Noé, que houve essa arca, teve a passagem da Arca da Aliança, né, onde a presença do Senhor se fazia ali, presente na Arca da Aliança. E hoje a presença de Deus está, né, a nosso acesso, né? Nós buscamos a presença do Senhor que está dentro de nós através do Espírito Santo de Deus, né? Nós buscamos a presença dele para a nossa casa, para a nossa família. Aleluia, glória a Deus. Então nós buscamos trazer a presença de Deus para nossas vidas. E como é que está a sua vida diante do Senhor, né? Que a gente tem que estar buscando se encher do Senhor, buscando se encher da presença dele, para quando vier os dias maus, os dias de dilúvio, né? Os dias de chuva, de tempestade na nossa vida, que a gente possa estar preparado para esse dia. Como os gideões, né? De tantos soldados ali, apenas ficou 300. Por quê? Porque apenas 300 estavam da forma como o Senhor queria. E assim somos nós. Nós não temos que nos prepararmos, né? Quando dizer assim, o Senhor está às portas, não devemos fazer como as 5 loucas, mas devemos fazer como as 5 prudentes. Não querer se preparar na hora, mas temos que já estar preparado. O soldado, quando vai para a guerra, ele já tem que estar preparado. Não tem como dizer assim, vai anunciar assim, uma guerra hoje e o soldado dizer assim, chega, eu vou me preparar. Não, o soldado ele tem que estar pronto para a guerra, tem que estar pronto para a batalha. Quando surgir, ele já tem que estar pronto. Assim temos que ser nós. Não temos que saber o dia e a hora que o Senhor vai vir, mas nós temos que estar pronto para esse grande dia. Como nós devemos ter que estar pronto? Nós buscando a presença do Senhor, estarmos cheios da presença dele, buscarmos ouvir, obedecer e praticar, né, tudo aquilo que ele tem nos instruído. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E aqui
lá em Gênesis 3, finalizando rapidamente, diz assim que em Gênesis 3, no versículo 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Aleluia, glória a Deus, né? Então, como a gente guarda a palavra da paciência do Senhor, né? Como Noé guardou a palavra da paciência do Senhor, Noé ouviu, Noé praticou a palavra, obedeceu, fez tudo, o Senhor guardou a família dele. Assim o Senhor fará nas nossas vidas. Então, a gente não precisa saber que dia, que hora, nem quando, nem como, mas o tão somente obedecer ao Senhor, as instruções que Ele tem nos dado, de guardar a palavra dEle, da paciência, de obedecer, de praticar, né? E aí o Senhor, Ele irá nos guardar, né? Ele irá nos proteger nos dias maus, Ele irá nos instruir, assim como instruiu a Noé naquele tempo. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor, que possamos tão somente estar, né, buscando a presença do Senhor, trazendo a presença dele para nossas vidas, para que o Senhor possa nos instruir, para que o Senhor possa nos orientar, para que a gente venha obedecer e fazer tudo conforme aquilo que Ele nos ordenar. Que o Senhor abençoe o dia de cada um de vocês, a semana, que seja uma semana de bênção, de prosperidade do Senhor, de presença de Deus acima de todas as coisas. Buscai o reino do céu e as demais coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente o reino do céu. Buscai primeiro o reino do céu. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então consagre a tua vida ao Senhor. Entrega e confia nele. Porque o mais ele fará. Procura colocar Ele em primeiro lugar, né? Nem que seja uma oração de 5 minutos, mas coloca sempre o Senhor em primeiro lugar na sua vida e você vai ver as demais coisas sendo acrescentadas na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Que o Senhor dê um bom dia a cada um de vocês, uma ótima semana, que o Senhor esteja com cada um de vocês, orientando, direcionando, né? E que vocês possam obedecer tudo conforme. Lembre-se que cada detalhe daquilo que o Senhor tem instruído na sua vida é importante, que nada é em vão, que você venha obedecer tudo conforme o Senhor lhe orientar, não faça nada diferente, para que você possa ser bem sucedido e para que o Senhor possa te guardar, te proteger e para que tudo possa dar certo na sua vida, amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos, até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém?